E aí, pessoal, bora para mais um vídeo? Então, pessoal, hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar sobre a série que acabou nessa última sexta-feira, a série Anéis do Poder, né, que é uma das séries que eu mais tô acompanhando e que eu mais tô gostando de assistir, que é uma série da Prime Video, que foram 8 episódios e que traz toda essa história dos Hobbits, do Senhor dos Anéis, e que traz um final muito, muito bom, que eu particularmente gostei muito, porque no final ela trouxe alguns mistérios, né, que a gente estava suspeitando desde o início da série, algumas coisas que a gente estava esperando ver acontecer e algumas coisas assim que me surpreenderam particularmente, né? Eu vi que muita gente aí que acompanha bastante, que sabe e que conhece a série, né, não ficou tão surpreso quanto eu, mas eu particularmente fiquei muito surpreso com o final, principalmente quando a gente finalmente descobriu quem é o Sauron, quem é o Gandalf, assim, que a gente acha, né? E quem é o. E quem são os criadores dos anéis, e como é que eles surgiram, e por que que eles surgiram. Isso eu achei muito interessante, muito, muito bem feito na série, né? Teve gente que criticou, teve gente que não gostou, teve gente que achou a série um pouco forçada e tal, mas eu, particularmente, que não. E o único livro que eu li do Tolkien mesmo foi o Hobbit, eu, particularmente, gostei demais da série. Achei uma série muito, muito bem feita. Ela conseguiu trazer para mim algumas coisas que eu particularmente não conhecia e que eu passei a gostar muito. Meus personagens principais, os personagens que eu mais gostei foram os pés peludos, né? Que são como se fossem os precursores dos hobbits. E eu achei muito massa, porque aqui avisando que vai ter spoiler, né, da série aqui no, nesse vídeo, e eu particularmente gostei muito do fato dela, da principal da Nori, né, se encontrar com o estranho, né, que é aquele cara que cai do céu e tal, e que, na minha visão e na visão de muitas pessoas, é o Gandalf. Quem não chegou a reparar, quem não chegou a perceber, ele fala até que ele é um Istar, né, um Ishtar, que é um mago da época, e ele fala muito bem, muito claro que ele lembra de muita coisa, né? Na verdade, ele veio. Eu achava até no início que ele era o Sauron, porque ele caiu do céu e tal, e ele controlava o fogo. Mas pelo que a série deu indício, realmente ele é o Gandalf. Ele é um dos magos que veio, né? Para Terra-média, para conseguir controlar todo esse processo do mal, do Morgoth, das montanhas lá, das montanhas da perdição. E pra mim a parte mais surpreendente, na verdade, foi o momento da Galadriel, que pra mim é o melhor personagem da série até agora, a parte dos elfos, quando ele encontra o Halbrand. O Halbrand é o personagem que é o mais enigmático, na verdade ela encontra ele no meio do mar, logo depois dela tá indo lá para aquele lugar, para aquele reduto dos elfos, quando eles são é, considerados deuses, assim, né? E ela encontra ele num náufrago, ele tá quase morrendo, ele tá só com algumas pessoas ali, e ela consegue salvar ele, consegue levar ele pra Númenor, e depois levar ele pra Terra-média, levar ele pro povo do sul, achando que ele era o rei do povo do sul, e ela leva ele até lá, aí depois destrói o povo do sul lá, né, das terras do sul com os orcs, e ele consegue depois chegar até os elfos, antes, quase que ele morre, ele consegue chegar nos elfos, e foi tipo uma coisa acontecendo atrás da outra pra gente conseguir ver que ele realmente era uma pessoa diferenciada, ele conseguiu ficar vivo, ele conseguiu sair bem de todos esses problemas, de todos esses percalços, né? E ele conseguiu chegar até os elfos. E lá, no momento bem importante, que é o momento que eles estão usando aquela pedra de Mithril, né? Eles estão usando aquela pedra para fazer os anéis. Finalmente vai fazer os anéis. Eu achei muito interessante porque eu não sabia quantos anéis eram, qual era a história dos anéis e tal. E eu achei muito interessante porque ele chegou lá e ele deu a ideia, ele ajudou a fazer os anéis e fizeram três, né? Que são os três anéis dos elfos. Eu tava vendo na internet depois, pesquisando, fiquei até 2 da manhã pesquisando para ver como é que eram, quais eram os anéis, por que que eram só três, né? Aí eu vi que eram três anéis dos elfos, 9 anéis dos homens, né? E os anões ficaram com sete. Então são sete dos anões, dá 16 mais 3 dos elfos, 19. Então são 7 dos anões, 9 dos humanos e 3 dos elfos. Então dá 19. Só que o Sauron, ele cria um anel, né?
o anel mais poderoso de todos, que na verdade ele controla todos os outros anéis. Então o Sauron, ele na verdade ele distribui esses outros anéis já com esse objetivo, com o objetivo de fazer um anel que controle todos os outros. E isso é muito interessante, porque na série mostra o momento em que ele consegue chegar, consegue fazer os anéis ali nos elfos, e ele vai no final, no último capítulo, no finalzinho da série, nos últimos segundos, mostra ele chegando na Montanha da Perdição, aquele monte de fogo, e é lá que é forjado um anel, o anel mais importante de todos, que é o anel até que o Sméagol encontra, para quem já assistiu O Senhor dos Anéis, que depois o Bilbo, o Bolseiro, é o único hobbit, é a única pessoa que pega o anel e não se é deixado levar pelo que o anel faz, porque o anel ele instiga você a ser muito ser uma pessoa muito do mal, uma pessoa que faz o mal, que é muito gananciosa, muito ambiciosa, então o anel ele faz despertar isso na pessoa. E o Bilbo Bolseiro é uma pessoa muito pura, e depois ele passa pro Frodo, que se deixa um pouco levar pelo anel, mas ele consegue levar até a Montanha da Perdição, isso tudo no Senhor dos Anéis. Na série Anéis do Poder, o grande plot twist pra mim, o final, coisa que mais me impressionou, foi o momento em que eu descubro que o Sauron, na verdade o grande, o maior comandante do exército do Morgoth, que era o maior vilão de todos, né, o deus do mal e tal, e o Sauron, que era o maior líder do exército dele, que reencarnou depois que o Morgoth foi derrotado, ele voltou para a Terra-média na forma de quem? Do Halbrand. Isso para mim foi surreal, eu achei isso incrível, eu achei muito, muito bem sacado. Foi um momento assim que eu fiquei extremamente surpreso com a série, porque a série conseguiu me trazer um negócio extremamente novo, que foi pegar esse personagem que eu já tava gostando dele, eu já tava achando que ele era um rei, que ele ia ser uma personagem legal, interessante, e na verdade ele era o maior vilão de todos, ele era o Sauron. E ele tava lá só pra ver como é que era feito o anel, pra ele fazer um anel, que é aquele que o Sméagol encontra, que é o mais importante de todos, que é o anel que a todos controla, que controla tudo e todos. Então, eu achei muito criativo, muito bem feito. Esse final foi muito foda, porque eu, particularmente, nunca tinha imaginado que ele era o Sauron e nem que o estranho era o Gandalf. Na verdade, eu tinha imaginado que o estranho, que é aquele que cai do céu, ele era o Sauron. Eu achava que ele era do mal e ele não lembrava que ele era do mal. Até, na verdade, aquelas moças, né, aqueles seres espirituais lá que procuram ele, acham que ele é o Sauron. Na hora que elas descobrem que ele não é o Sauron, ele vai lá e apaga o fogo e tal, e dispersa elas. Mas eu achei isso de uma sacada incrível, porque conseguiu confundir a gente, conseguiu fazer com que isso ficasse surpreendente. E pra mim isso faz uma série ser boa. A série, o roteiro dela, apesar de ter sido, não ter agradado muita gente, né, que é muito fã do Tolkien, o Tolkien tem uma legião de fãs muito, muito fervorosos, e conseguiu me surpreender, conseguiu me prender. A série, ela pra mim foi muito bem feita, muito bem construída. Então eu particularmente gostei muito da série, achei que foi uma série muito bem feita, muito certeira no que ela se propôs. Os anões foram cativantes, mostrou muito a parte da forja dos anões ali, eu achei eles muito cativantes e muito bons. Eu gostei muito da parte dos elfos, principalmente a Galadriel é incrível e mostra realmente por que ela é tão foda assim, por que ela é tão fera, por que ela conquista todo mundo. A parte do Halbrand foi a melhor parte pra mim. A parte dos sulistas ali, Númenor, depois sulistas e ele virar o Sauron, né? Na verdade, ele sempre foi o Sauron. A parte dos hobbits foi maravilhosa, junto com o Gandalf. E ela partindo rumo às aventuras, junto com o Gandalf, igualzinho o Bilbo Bolseiro, igualzinho o Frodo depois com o Gandalf. Ou seja, linkou tudo. Pra mim a série fechou completinha. Eu gostei muito, eu achei que a nota dela pra mim é 10 com certeza. Foi uma série que eu particularmente recomendaria a todos e eu acabei de assistir agora, né? Então tô aqui ainda surpreso com esse final. Espero que vocês tenham curtido. Eu quero que vocês comentem aí, deixem aí nos comentários o que vocês acharam das séries. Vocês suspeitavam quem era o Sauron? Vocês suspeitavam que o estranho era o Gandalf? Porque eu particularmente fiquei surpreso. Eu vi que muita gente não ficou, mas eu fiquei muito surpreso. Então eu espero que vocês tenham curtido, que vocês se inscrevam no canal, que vocês deixem o like e que vocês comentem aí, que vocês falem pra mim o que vocês acharam, quem vocês acham que é e quais as suas expectativas para a segunda temporada no próximo ano, beleza? Então, no mais é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo, meus amigos.